Oiê! Primeiro vídeo aqui do ano falando sobre os livros do meu desafio de ler. Opa, que a câmera tá viva! 24 livros no ano. E esse foi o primeiro que eu li, ainda lá no México. A Mulher que Escreveu a Bíblia, do escritor gaúcho Moacir Scliar. E, gente, como eu falei pra vocês, eu vou fazer esses vídeos aqui, assim, de uma forma bem freestyle, com o que vier na minha cabeça, com insights, highlights, histórias dos livros, para inspirar vocês e ver se vocês curtirem, vocês também podem compartilhar essa leitura, tá? Esse foi o primeiro livro que eu li, e aí eu acredito, do ano, e aí eu acredito que os livros, assim, ele meio que puxa a gente, sabe? Então, esse aqui tava na minha bancada lá com vários livros. E na hora de eu viajar, eu olhei pra ele olhou pra mim e tal, e eu peguei ele. E acho que foi a escolha certa, porque é um livro super leve, super divertido, super fluido, sabe? Aquela leitura que você lê e quer ler cada vez mais. Então foi um sucesso na viagem, porque eu realmente me deliciei lendo. O livro é tão assim fluido e bom que foi por isso até que ele ganhou o prêmio Jabuti no ano de 2000, que acho que é o maior prêmio da literatura brasileira. E, bem, vamos falar aqui da história, tá? A história é o seguinte, bem, o título vocês já viram, A Mulher que Escreveu a Bíblia. Então atrás fala assim, ó, ajudada por um ex-historiador que se converteu em terapeuta de vidas passadas, simplesmente uma mulher descobre que no século 10 antes de Cristo, ela era uma das 700 esposas do rei Salomão. Só que aí tem um detalhe, ela era a mais feia de todas. E, paralelo a isso, ela era a única que sabia ler e escrever. Bem, a história começa com essa mulher entendendo a vida dela passada, numa cidadezinha, muito pequenininha, dentro de uma família toda cheia de estruturas e poucas posses. E aí, bem, o que acontece? Essa mulher, ela se vê no espelho. E aí, quando ela se vê no espelho, numa época que não existia espelho, não tinham espelhos, ela fica muito horrorizada com a feiura dela. Ela fala assim que ela é uma catástrofe, entendeu? Uma catástrofe natural, que nem ela mesmo dá conta da feiura dela. Então, ela decide assim meio que se isolar, dá uma pirada assim e vai se isolar numa montanha. Nessa montanha ela fica lá numa caverna, meio como uma eremita, e aí ela tem um dos encontros, que é com uma pedra, tá? Uma pedra. Vamos dizer que é uma pedra filosofal, só que não é sobre filosofia. Eu não vou contar pra vocês que essa parte é muito engraçada, o livro todo é muito engraçado, eu não vou dar um spoiler assim completo, tá? Mas enfim, tem esse encontro com essa pedra. Depois de algum tempo acontecem várias coisas, enfim, vários fatos na cidade, no país e na comunidade. E essa mulher recebe uma carta, recebe um chamado para ser uma das mulheres do rei Salomão, o mais poderoso, o bambambão, etc e tal da época. Bem, ela virgem, feia, vai ser uma das esposas do rei Salomão. E aí ela chega lá no grande palácio, né, que tem mais de 700 esposas, acho que 300 concubinas e tal, e ela vai narrando toda essa história pra gente, contando como é que era essa estrutura desse harém, a parte, assim, vamos dizer assim, da engenharia política, de como isso tudo funcionava e tal. E ela tem, gente, um desejo muito, assim, latente, forte, que ela quer perder a virgindade. E ela quer dar pro rei Salomão, ela quer transar com o rei Salomão. Mas tem todo um processo, né, de como isso acontece, porque tem muitas esposas e ele tem uma agenda muito concorrida, né? Então as esposas ficam ali à mercê, à espera do chamado do rei Salomão. E ela fica ali agoniada, querendo ser chamada logo, porque ela quer transar com o rei Salomão. Bem, no meio disso acontecem muitas coisas. Ela mobiliza as mulheres ali do harém, ela começa a contar pra gente um monte de histórias de como isso funciona. E aí, enfim, um momento lá, ela recebe o chamado oficial do rei Salomão. Ela vai achando que ela vai transar, mas ela não transa. Ele dá pra ela uma missão.
E a missão dela é simplesmente escrever um livro. Um livro esse que vem se tornar a Bíblia depois, o Antigo Testamento, né? Então o rei Salomão chama ela para ela escrever as histórias do povo judeu e de toda aquela região, inclusive a história dele. E ela fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? E então ela começa a contar pra gente como é que ela senta e começa a escrever, né? E aí, olha que doideira, aí começa a piração, né? A piração, porque tudo isso é feito de uma forma muito leve, muito engraçada, muito irônica, que depois eu fui até descobrir que é o que se chama-se de humor judaico. O Moacir Clear era judeu. Então tem esse toque irônico de fazer humor com a sua própria história. Então ela faz humor com a feiura, ela faz humor com a questão da virgindade e vários outros pontinhos que é muito divertido e leve. E aí, olha só, pensando bem aqui, é a história da Bíblia, assim, um pedaço, um pouco da história da Bíblia a ver com religião, mas não é sobre isso que o livro fala, escrita e passada do ponto de vista de uma personagem, né, de uma narrativa feminina, o que foge um pouco do que a gente está acostumado, né, porque são sempre os homens que passam as histórias. Então aqui tem isso nas entrelinhas, que é legal a gente reparar. E bota também, assim, humaniza muito isso, né? Porque a Bíblia, né, vamos dizer assim, os livros, eles são escritos por pessoas normais, igual eu, igual vocês e tal. Então ela vai contando como ela vai escrevendo as histórias de uma forma muito pessoal, muito direta, cheia de questões, pensamentos, desejos, angústias, mágoas e tal. E vai construindo aquela história ali. Então também é divertido e interessante pensar nessas cenas, né, de como tudo isso foi criado, com o ponto de vista dela. Então, gente, é um livro muito, muito, muito legal, muito legal. E essa é a minha recomendação. O primeiro livro lido de 2021. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa falando aqui, ó. Com uma linguagem que transita entre a elevada dicção bíblica e baixo calão, ela conta sua trajetória. É uma personagem anônima, filha de um chefe de uma família, que vai viver junto no templo no harém do rei Salomão. Ganhou o prêmio Jabuti em 2000 como melhor romance. É muito bom, gente. Vale super a pena ler. Lembrei outra coisinha. Esse livro aqui eu peguei a recomendação de ninguém mais, ninguém menos que Pedro Bial. Ele estava dando dicas de livros assim que ele acha fantásticos. E realmente, dica seguida, comprovada, concordada. E espero que vocês gostem também. Depois me contem quem for ler, tá? É o livro, esse aqui é uma edição da Companhia das Letras, uma edição de bolso que lê rapidinho, dá pra ler rapidinho, são, sei lá, 200 páginas. E é tão gostoso que, assim, esse é pra ler, tipo, num final de semana ou numa semana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois mandem seus comentários aqui e a gente continua essa resenha. Tá bom? Um beijo.